nós estamos aqui para fazer uma dupla de ação sobre Faltering of Growth nos lactentes, e a doutora Elisa vai dar a sua abertura e vai começar as nossas atividades aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer todo o time da Danone Nutrícia esse convite e a honra de participar aqui com dois colegas que eu admiro e gosto muito, o doutor Spolidoro e o doutor Mário. E esse é um evento que tem o patrocínio da Danone Nutrícia, mas todos os conceitos aqui apresentados são baseados em evidências, com as referências listadas no slide. E nós temos como objetivos nessa apresentação abordar as causas e as consequências do Faltering Growth no contexto da PLV em lactentes, e nós vamos fazer isso no contexto de casos clínicos, dando destaque a como conduzir em relação ao diagnóstico e à terapêutica. Então, doutor Spolidoro vai começar com o caso clínico. Obrigado, Elisa. Então, nós vamos começar com um caso clínico de um lactente de 3 meses de idade, que veio encaminhado por uma avaliação por ele apresentar diarreia crônica. Essa criança apresentava evacuações líquidas em torno de 7 vezes por dia, não tinha sangue nas fezes, e isso havia iniciado com 45 dias de vida. Os antecedentes, a criança estava em aleitamento materno exclusivo. Nessa idade foi introduzida uma forma polimérica de partida, e essa criança começou a apresentar, em função dessa diarreia, ela começou a apresentar uma parada de ganho de peso, né, até uma importante queda de 2 curvas de crescimento. Elisa, quais as tuas hipóteses diagnósticas? Pode ser a PLV? Como é que tu vai conduzir esse caso? Então, o primeiro passo é a suspeição diagnóstica, mas para o estabelecimento do diagnóstico, nós temos que passar por um diagnóstico diferencial para chegar num diagnóstico assertivo da PLV, evitando tanto o sobrediagnóstico quanto o subdiagnóstico. E num lactente que tem uma manifestação precoce e com impacto tão grande nutricional e uma diarreia crônica, quando a gente pergunta qual é a etiologia, por ter sido tão precoce, nós temos que pensar em algumas causas não tão comuns, aquelas do período neonatal, que incluem, inclusive, a má absorção de glicose e galactose, mas como nós olhamos a curva do peso, a gente observa que no primeiro mês essa criança evoluiu muito bem. Então, provavelmente, não deve ser essas causas de diarreia, essas do período neonatal, e a gente passa para aquelas causas mais comuns relacionadas aos lactentes. Todos esses conceitos estão no capítulo de diarreia crônica do Manual de Gastroenterologia Pediátrica para o residente. E de todas essas causas, merecem destaque a PLV, a fibrose cística, as imunodeficiências, e inclui também a doença inflamatória intestinal de início muito precoce. Mas se a gente considerar que toda manifestação ela se iniciou após a introdução de uma fórmula polimérica, como primeira hipótese mais provável, entra a APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E que dentro dessas fisiopatologia da alergia alimentar, a que se relaciona com as manifestações digestivas são principalmente aquelas não IgE-mediadas. E que nós já temos 3 fenótipos bem caracterizados: a proctocolite, a enteropatia e a síndrome da enterocolite, todas induzidas pelas proteínas alimentares. As principais manifestações desses 3 fenótipos, na proctocolite, chama muita atenção a enterorragia, na enteropatia, a diarreia, com impacto nutricional, e no FPAS, especialmente os vômitos. Então, levando em conta o impacto nutricional importante dessa criança e uma diarreia crônica, esse fica como fenótipo principal. Uma enteropatia induzida pela proteína alimentar, e que tudo começa com a absorção de antígenos,
e que, quando os mecanismos de tolerância não estão desenvolvidos, isso pode desencadear uma reação inflamatória, mediado por mecanismos inflamatórios, e aqui não é IgE mediado. Aqui entra, então, a falha dos mecanismos de tolerância, diminuição do TH3, do TGF-beta, aumento do fator de necrose tumoral alfa, uma disbiose e um aumento da permeabilidade intestinal. Tudo isso pode levar, então, a uma agressão vilositária, e a diminuição dessas vilosidades, ela acarreta tanto uma diminuição da superfície absortiva, como também uma diminuição da capacidade absortiva, levando em conta que pode ter, inclusive, diminuição das disacaridades. E aqui a gente chama atenção para um ponto muito importante, que é o aumento da permeabilidade. E que isso pode acontecer independente de ter ou não uma atrofia vilositária. Porque todos esses mecanismos, todos esses vias moleculares da inflamação, como, por exemplo, o interferon gama, o fator de necrose tumoral alfa, por diversas vias moleculares, eles podem ocasionar uma ruptura nas junções densas. E isso acarreta o aumento da permeabilidade ou o leaky gut, que muda muito a absorção de macromoléculas e pode iniciar um ciclo vicioso, além da participação da disbiose, que influencia também na barreira intestinal, na permeabilidade e na resposta imune. Então, a gente vê que é bem diferente o mecanismo da APLV IgE mediada e da não IgE mediada. Então, nós estamos falando de duas doenças bem diferentes. Em relação à enteropatia, ela, com frequência, ela tem como gatilho o leite de vaca, acontece nos primeiros 2 anos de vida, comumente, e essa criança apresenta uma diarreia persistente, crônica, o início insidioso e progressivo, pode apresentar também vômitos, anorexia, e o impacto nutricional pode ser bem evidente, como essa criança apresentou. E o tratamento é baseado na dieta de eliminação, mas quando a gente fala em APLV, não basta eliminar, a gente tem que incluir uma nutrição adequada. Então, nesse caso, quando isso acontece, a gente propicia a recuperação da lesão intestinal. Então, aqui vocês podem ver as vilosidades já crescendo, e isso pode haver uma recuperação total. Então, doutor Polidoro, a minha principal hipótese para esse caso é uma APLV não IgE mediada e cujo fenótipo é uma enteropatia induzida pela proteína alimentar. E sempre a primeira escolha no tratamento é o aleitamento materno. A gente tem que incentivar e apoiar, lembrando que nós estamos no agosto dourado. E o leite materno, ele é muito importante, inclusive para manter uma microbiota saudável. E a falta do aleitamento materno, junto com o parto cesáreo, o uso de drogas, como os IBPs e os antibióticos, eles estão entre os principais disruptores do equilíbrio dessa microbiota. E aqui tem vários trabalhos mostrando isso, e esse é um trabalho muito interessante, que mostra que de todos os fatores analisados, no primeiro ano de vida, o aleitamento materno é o que principal influencia no desenvolvimento de uma microbiota saudável. E isso, independente de ser exclusivo ou associado com fórmulas ou alimentos sólidos. Bom, mas se essa criança não pode ser amamentada, aí a opção seria a fórmula extensamente hidrolisada ou a fórmula de aminoácido. A fórmula de aminoácido, ela está como primeira escolha na anafilaxia, no FPAS, que é a enterocolite induzida pela proteína alimentar, por algumas sociedades, e na enteropatia induzida pela proteína alimentar, ela deve ser a primeira escolha se esse impacto nutricional é muito evidente ou se essa criança tem também alergias múltiplas. Então, o diagnóstico clínico é baseado nesse quadro clínico compatível e com a boa evolução com a dieta de eliminação do leite de vaca, que é por 4 a 8 semanas, antes de fazer o teste de provocação oral. E a tolerância, em geral, ela se desenvolve
por volta de 12 a 36 meses de idade. E aí, doutor Spolidoro, acertei? Não me deixou nem o que dizer, né, Elisa? Matasse a... Nesse caso em particular, nós nos preocupamos muito com a gravidade com que o paciente chegou para nós. Nós decidimos fazer uma endoscopia para fazer um diagnóstico diferencial. Nossa primeira hipótese era a PLV, mas a gente ficou muito preocupado e na endoscopia nós fizemos biópsia que mostrou uma atrofia velocitária muito importante, com um infiltrado eosinofílico tênue, mas tinha, e a gente acreditou em a PLV e aí nós decidimos iniciar com a fórmula de aminoácido, considerando a gravidade do caso e considerando também que era um paciente que tinha um agravo nutricional muito importante. Deixa no slide anterior, por favor, Elisa. Na curva de crescimento, a gente pode ver claramente que ele teve uma queda de peso, né, importante, perdeu 2 curvas de crescimento, e nós iniciando a fórmula de aminoácido, ele já respondeu com melhora da diarreia e com uma recuperação de peso que realmente foi chamativa e reforçava esse nosso diagnóstico. Nesse caso, inclusive, tal era a gravidade da situação que ele se apresentava e pela família não ter nos autorizado, a gente acabou não fazendo um desencadeamento. A resposta era tão clara, o ideal era sempre fazer a TPO, mas nesse caso a gente acabou não fazendo, visto que nós não queríamos que essa criança voltasse ao estado que ela estava, uma vez que ela vinha se recuperando muito bem. Então, na evolução do caso, a gente teve a oportunidade de acompanhar e nós decidimos, lá pelos 8 meses de idade, repetir a endoscopia e aí nós evidenciamos uma plena recuperação das vilosidades. Então, essas biópsias mostraram essa recuperação. Essa criança aí nós fizemos uma transição para uma fórmula extensamente hidrolisada e ela tolerou bem. Então, a gente fez aquela técnica que a gente tem usado de usar a fórmula de aminoácido para o diagnóstico e, uma vez definido o diagnóstico, testar a fórmula extensamente hidrolisada, né, baseado naqueles dados que a gente sempre, muitos de vocês já nos ouviram falar, baseado no nosso no estudo farmacoeconômico com fórmula de aminoácido, a gente entende que, principalmente em pacientes graves, é a maneira mais rápida de a gente poder ter esse diagnóstico. Essa criança, então, tem um diagnóstico de uma PLV não IgE mediada e com o diagnóstico, então, de acordo com o que a doutora Elisa colocou, de uma enteropatia induzida pela proteína alimentar. E esse é o caso, acho que é muito bonito e muito ilustrativo, porque quando a gente vê a alteração da velocidade, o quanto ela foi importante, a gente entende que no TPO diagnóstico, a gente não pode esperar 1 ou 2 semanas para depois fazer o enfrentamento, porque essa não é uma recuperação rápida. Então, por isso que a gente espera de 4 a 8 semanas. E, da mesma forma, quando a gente faz o teste de provocação oral, a resposta não é imediata, porque se essa lesão ela foi recidivar, isso também pode demorar 1, 2, 3, até 4 semanas. Por exemplo, no caso que o doutor Spolidoro apresentou, a criança começou a ter o sintoma 2 semanas após o início da fórmula. Então, a manifestação tardia, mas que ilustra muito bem o Feltrin Growth decorrente de uma enteropatia por APLV. Passando para o segundo caso, já é bem diferente. É uma criança que vinha em bom estado geral, sem queixas até 3 meses de idade, quando ela começou com uma enterorragia, rajas de sangue vivo nas fezes. Ela estava em aleitamento materno exclusivo e, pelo pediatra, foi orientado a dieta de eliminação para a mãe nutriz, do leite de vaca, da soja e reposição do cálcio e da vitamina D. Segundo a mãe, houve melhora do sangramento em torno de 7 dias. E ela persistiu com discretas recaídas, mas que ela tinha que ficar procurando nas fezes. E isso é até um ponto importante, que a gente orienta que não precisa de fazer isso. Basta avaliar as fezes de um modo geral. E ela procurou o gastro já mais tardiamente, com 1 ano e 2 meses, porque essa criança vinha desacelerando na curva do ganho de peso. Então, aqui estão os marcos, quando foi iniciada a dieta complementar,
Depois, como essa criança vinha com uma desaceleração progressiva, foi iniciada uma bebida de arroz e, como ela não melhorou, foi optado por uma fórmula polimérica. E aí eu te pergunto, Spolidoro, quais são as suas hipóteses diagnósticas para esse caso e como você justifica esse impacto nutricional grande e se a PLV pode explicar? Muito bem. Então, assim, nós temos claramente um bebê que fez o quadro clássico de enterorragia com a proctocolite, sangramento nas fezes, são pacientes que a evolução é muito benigna, se estava em aleitamento materno exclusivo, a retirada da proteína do leite de vaca em geral é suficiente, eu normalmente não retiro outras proteínas, só boto a mãe em dieta de exclusão de leite de vaca, mas chamo a atenção que tem que ser uma exclusão muito completa, né? E retirar, inclusive, componentes que podem vir contaminação de leite de vaca, como é o caso, por exemplo, de alguns medicamentos, como pílulas anticoncepcionais, que muitas vezes têm, como recipiente tem lactose, e não é a lactose que nós estamos preocupados, mas essa lactose, como é oriunda do leite, ela acaba contaminando. E a gente vê muito frequentemente crianças que não melhoram e que a gente bota em dieta de exclusão da mãe também a retirada desses medicamentos. Mas quando a gente está falando sobre uma criança de 1 ano e 2 meses, deixa ali no anterior, por favor, o lactente, essa criança, ela teve um comprometimento nutricional que aconteceu por um mau manejo do ponto de vista nutricional, ou seja, quando ela saiu do aleitamento materno, ela acabou recebendo uma alimentação que não foi adequada e ela acabou tendo uma complementação com uma fórmula que não era nutricionalmente completa. Isso provavelmente é o fator que acabou comprometendo o Fountain of Growth. Pode ir? Isso. E o diagnóstico, então, diferencial lá na enterorragia tem várias condições, fissuras, intuscepção, né, com sinais de alerta que a gente tem que ficar sempre atento, se a criança tem doença perianal, distensão abdominal, insuficiência de crescimento, anemia, o comprometimento do estado geral, que essa criança não tinha nenhum desses elementos, e a evolução com a melhora com a dieta de eliminação da proteína de leite de vaca na dieta da mãe foi o suficiente para a gente confirmar naquele momento o diagnóstico de APLV, que obviamente foi confirmado com o teste de provocação oral que a gente faz através da própria alimentação da mãe. Nesses casos, o teste de provocação oral é muito importante de ser feito, uma criança que não tinha naquele momento gravidade do ponto de vista nutricional e não havia nenhum motivo para não nos preocuparmos em fazer o TPO. O TPO é importante porque acaba 30% só dos pacientes confirmando o diagnóstico de suspeita inicial. Um bom estado geral, lactente, nós temos então um lactente saudável, sem insuficiência de crescimento, ele tem cólica, irritabilidade e choro. A manifestação de enterorragia é a manifestação mais comum, com muco algumas vezes. E quando a gente olha a evolução dos tipos de alergia, vê que a proctocolite é a primeira na marcha alérgica, é o primeiro que aparece e o primeiro que desaparece. A exclusão da proteína do leite de vaca normalmente é suficiente, eventualmente outras proteínas podem ser adicionadas, mas usualmente não são necessárias. O leite de vaca é disparadamente o mais importante de fazer a sua exclusão. Então, em termos de exames complementares, a gente poderia usar uma pesquisa de eosinofilia, através do hemograma, poderia também pensar em pesquisa de sangue oculto, mas, na verdade, a gente acaba não fazendo nenhum desses testes, o que a gente faz mesmo é o teste de provocação oral. Em alguns casos, onde a gente faz o teste de provocação oral, a dieta de exclusão, se em alguns desses casos a dieta de exclusão não é suficiente para o paciente melhorar, algumas vezes a gente acaba fazendo um exame de colonoscopia para tentar evidenciar. Como as colonoscopias que se fazia antigamente, muito pouco se faz hoje, mostravam um padrão que era mais ou menos uniforme, com um infiltrado eosinofílico na reação inflamatória do intestino grosso, isso, na verdade, acabou fazendo com que a gente não fizesse mais com frequência essas colonoscopias, então ele não está indicado na rotina de investigação, e o diagnóstico de APLV, nesses casos, é um diagnóstico eminentemente clínico e confirmado, obviamente, de forma que tem que ser sistemática, de fazer o TPO diagnóstico. O TPO diagnóstico, então, quando é aleitamento materno, a gente vai fazer a dieta de exclusão na dieta materna, como eu já fiz a referência, né? E se essa criança estiver
com a fórmula infantil, nós vamos usar ou uma proteína extensamente hidrolisada ou a fórmula de aminoácido para fazer a dieta de exclusão. Considerando que as extensamente hidrolisadas podem ser com ou sem lactose, a gente deixa para fazer sem lactose naqueles pacientes que não têm um comprometimento com diarreia. Os que têm diarreia a gente costuma não usar com lactose. Se esse paciente tem melhora, a gente vai confirmar e aí posteriormente fazer o teste de provocação oral. E naqueles pacientes que não apresentam melhora, a gente vai ter que buscar outras causas. Se o TPO confirma o diagnóstico, essa criança volta a fazer a dieta de exclusão para posteriormente fazer um teste de provocação oral mais adiante em termos de definir se o paciente já desenvolveu tolerância. Em relação ao porquê do faltering of growth, nesse caso ocorreu quando não foi especificamente em função do diagnóstico de APLV, mas sim por uma substituição inadequada da alimentação dessa criança. Anemia é outro fator que pode ter repercussão nutricional, anemia por perda de sangue por período prolongado. Não é comum da gente ver nos casos mais simples, mas sim em casos que não foram adequadamente diagnosticados e modificada a dieta. E, obviamente, que a gente tem, nesse caso, um processo inflamatório persistente, se isso não foi feito. E se nós olharmos os fatores que levam ao déficit de crescimento nas crianças com alergia alimentar, nós vamos ver que essas crianças vão ser submetidas à dieta de exclusão. Nós vamos ter crianças com comorbidades inflamatórias, atópicas e um aumento de permeabilidade intestinal, como a Elisa já falou. E o déficit de crescimento muitas vezes está associado também com dificuldades alimentares e déficit de micronutrientes. Mas o fator mais importante, ele está ali embaixo, que é a inflamação intestinal. Essa inflamação intestinal é um componente que, mantendo-se presente, ele interfere em todos os elementos que vão acabar comprometendo a parte nutricional. E, obviamente, essas crianças a gente tem que ter uma dieta de substituição adequada para que ela possa, na verdade, recuperar nutricionalmente. Ótimo, doutor Spolidoro, perfeito. Então, essa criança, quando ela chegou por volta de 1 ano, ela não tinha mais sangue nas fezes, mas ela tinha uma distensão abdominal, uma irritabilidade, tinha assadura e foi iniciada uma fórmula extensamente hidrolisada. Como ela estava 1 ano e 2 meses, poderia ter sido iniciada uma fórmula de aminoácido, porque a gente tem uma fórmula de aminoácido para crianças maiores. Mas, pela facilidade da mãe conseguir, ela começou com uma fórmula extensamente hidrolisada e evoluiu muito bem. Então, o diagnóstico, porquê da enterorragia, realmente ficou como uma proctocolite induzida pela proteína alimentar, e a gente sabe que, caracteristicamente, enquanto a enteropatia está relacionada a um impacto nutricional importante, a proctocolite é o contrário. Mas a gente tem que lembrar que o tratamento é uma exclusão do alérgeno, mas com uma inclusão de uma nutrição adequada. E essa criança, ela não usou uma fórmula de arroz, ela usou uma bebida de arroz. E tem o position paper aqui da NASPGHAN, e que ele orienta claramente que muitas embalagens vêm como leite, mas, na verdade, elas são bebidas. E essas bebidas de amêndoas, de arroz e de coco, elas não atendem às necessidades nutricionais da criança. E, além disso, em relação ao arroz, tem a preocupação da contaminação pelo arsênico. Então, a ESPGHAN também recomenda o uso de hidrolisado, uma fórmula de hidrolisado de proteína, ou uma fórmula de aminoácidos para o 1º ano de vida, para aquelas crianças com APLV. Então, aqui é um caso de uma proctocolite e que, em geral, apresenta com uma enterorragia, com uma rajas de sangue nas fezes. Como a gente está falando de cólon, que tem como a principal função a absorção de água, às vezes ele pode até fazer o resgate, por exemplo, colônico de absorção de lactose, mas é a minoria, a absorção é principalmente delgado. Então, nesses pacientes, a gente não observa o faltering growth, normalmente. Mas nessa criança nós observamos, e isso foi uma consequência de uma orientação inadequada da dieta para idade. Com você, Spolidoro.
Muito bem, então vamos passar para o terceiro caso. Aqui é um lactente com 3 meses de idade, com regurgitações e vômitos após quase todas as mamadas, com o início do quadro com 2 meses de idade. Essa criança, a mãe refere que algumas vezes parecia que vomitava tudo que ela comia. Nessa situação em que a criança vomita em grande quantidade, ela achava que tinha botado tudo para fora e ela passou a usar uma fórmula complementar para poder repor. E, obviamente, essa criança acabava vomitando também a fórmula complementar. A mãe estava com uma dieta, a criança estava com uma dieta mista, recebendo leite materno durante o dia, mas à noite a mãe acha que tinha pouco leite e administrava uma fórmula de primeiro semestre AR para recuperação, uma fórmula anti-regurgitação para complementação. Essa criança, no início, ganhava muito bem o peso, 27 gramas por dia, mas o ganho de peso, nesse período que ela veio à consulta, havia reduzido o ganho de peso dessa criança. Qual a sua conduta neste caso, doutora Elisa? Você solicitaria algum exame? Você partiria para uma dieta exclusão? O que você pensou? Então, nós acabamos de assistir uma aula maravilhosa sobre as FIGIDs e que aí abordou, inclusive, o lactente com regurgitação. O que nos orienta o algoritmo? Primeiro, uma história clínica e um exame físico detalhado, que na ausência de sinais de alarme, está indicado continuar o aleitamento materno, evitar o excesso de alimentação, overfeeding, e o uso de fórmulas espessantes, se essa criança está em uso de fórmula. Se não melhora, deve-se pensar em APLV, orientar a dieta de restrição de proteína de leite vaca para a mãe nutriz, e se essa criança está em uso de fórmula, a fórmula extensamente hidrolisada por 2 a 4 semanas. E apenas se ela não melhora, está indicada, então, a supressão ácida. E, se essa criança ainda assim não evolui bem, exames para elucidação diagnóstica. Então, essa criança, ela já tinha passado pelo uso pela forma dispersante, não tinha melhorado, e ela, na verdade, ela tem um sinal de alarme, que é uma criança que estava diminuindo o ganho de peso. Então, para essa, eu pensaria primeiro em APLV, para depois pensar em uso de fármacos para tratar a doença do refluxo. Em relação aos exames, eu acho que, como é uma criança que iniciou ali por volta, final do primeiro mês, início do segundo mês, eu acho que seria importante uma ultrassom para excluir especialmente a estenose hipertrófica de piloro. Mas nós temos que pensar que, quando a gente fala em alergia não IgE mediada, nós estamos falando de quadros, que são reações adversas reprodutíveis. Essas reações são tardias, aparecem horas ou dias depois, mas aqui inclui sinais e sintomas inespecíficos e que são muito comuns do lactente, como foi acabado de apresentar de um modo maravilhoso nessa última apresentação. Então, existe um overlapping de manifestação, especialmente com as FIGIDs, e nós não temos um exame complementar que possa estabelecer esse diagnóstico. Então, naquele lactente que está com regurgitações persistentes, pode-se pensar em APLV, e essa associação é mais frequente nos primeiros 6 meses de vida. E nessa suspeita, deve ser feito, como eu falei, a dieta de eliminação para a mãe nutriz, ou uma fórmula hipoalergênica, mas deve ser feito desafio oral para aqueles respondedores. E a gente tem que ter um cuidado, porque regurgitação, choro e cólica podem ocorrer em mais de 50% dos bebês saudáveis. Então, não pensar em APLV, mas a gente tem que evitar dietas de restrições desnecessárias e por longo tempo. Então, se essa criança respondeu, a gente tem que fazer o TPO após 2 a 4 semanas. E como eu falei, então, doutora Spolidoro, essa criança, eu mudaria a dieta, trataria como LPLV e eu faria pelo menos um ultrassom para ter certeza que ela não tem uma estenose hipertrófica, embora tenha começado um pouco mais tardiamente dos casos de estenose que a gente acompanha. Eu queria chamar a atenção nessa última coisa que a Elisa mostrou, que é importantíssimo fazer o teste de provocação oral. Eu canso de receber crianças que não melhoram, porque nem todos vão melhorar. A gente sabe que a APLV, associado com sintomas de vômito e regurgitação, é em torno de 16% a 42% dos casos na literatura.
E então, a criança pensou em APLV, ótimo, tem que pensar em APLV, mas se a criança melhora, ótimo, confirma o diagnóstico e vamos fazer o TPO. Mas como a gente recebe crianças, Elisa, não sei se tu concorda comigo, que não melhoram e seguem botando a mãe em dieta de exclusão e a criança... Não, só um pouquinho. Para isso existe o teste, a dieta de exclusão como um teste de diagnóstico para esse paciente. E que bom que tu não pedisse endoscopia para esse paciente, porque eu ia brigar contigo se pedisse endoscopia. Não, e então, a preocupação é que às vezes vão excluindo cada vez mais um número maior de alimentos. Ao invés de entender que não é a PLV, começa a tirar tudo, e tiram carne. Por que tirar carne? A carne não tem nada a ver com o leite, né? Só porque vem da vaca, não é a vaca que nós estamos excluindo, estamos do leite. Bom, tá bem, mas isso é outra questão. Acho que vale a pena, assim, a gente exclui o leite de vaca e nas manifestações digestivas à soja, e se essa criança tem uma dermatite atópica importante, pode-se considerar o ovo. Né? No consenso da ESPGA e NASPGA, eles falam que o ovo está muito envolvido, né? Então, o leite e o ovo talvez fossem os dois proteínas a serem excluídos. Mas lembrar disso, se o paciente não melhora, não vão adiante. Se ele melhora, fazer o TPO para poder confirmar o diagnóstico. Ocorre, então, essa alergia, esses quadros, sintomas de regurgitação e vômitos secundários à PLV ocorrem porque ocorre uma alteração motora, com retardo de esvaziamento gástrico, um processo inflamatório do estômago, e faz com que essa retenção gástrica favoreça que ele tenha mais vômito e regurgitação. Esses pacientes costumam ficar inapetentes, ter recusa alimentar, e muitas vezes isso é o fator que leva essas crianças a um falter of growth. Inclusive, nesse caso especificamente, houve uma queda no ganho de peso. Os estudos suportam que o uso da fórmula distensamente hidrolisada ou de aminoácidos por até 4 semanas está indicado. Eu diria que em 2 semanas a gente já tem que ver uma melhora. Eu sou até mais retido, mas até 4 semanas seria correto a espera da melhora. E esses pacientes, então, eles vão evoluir com essa dieta de exclusão para a mãe ou para o bebê, se for o caso, e melhora a clínica com o ganho de peso, que é o nosso objetivo em termos de resposta clínica para essa criança. Perfeito. Spolidoro, e como a gente está falando em APLV não IgE mediada, a gente sabe que tem aqueles 3 fenótipos já bem caracterizados, enteropatia, proctocolite e o FPAS. Além disso, tem aquelas manifestações inespecíficas ou relacionadas à dismotilidade, aí entra exatamente a regurgitação, a constipação, a cólica, mas tem aquelas crianças que a gente não consegue enquadrar em nenhuma desses diagnósticos, mas são essas que têm uma manifestação leve e inespecífica. Então, me fala a sua opinião desse caso, é um caso real, uma criança que chegou na primeira... Todos são casos reais. Primeira consulta por volta de 1 ano, e ela procurou exatamente por uma desaceleração do peso e da estatura. Ela já tinha passado por diversos médicos, incluindo também a avaliação da neuro e da genética, porque tinha suspeitado que ela tinha um face sindrômico, que não foi confirmado. E dias antecedentes, ela tinha, nos primeiros meses, ela tinha apresentado irritabilidade no opstótono, o que sugeria uma doença do refluxo. A mãe tinha um diagnóstico de intolerância à lactose e o pai, alergia a camarão. E claro que a gente fez um diagnóstico diferencial, como eu falei, começa com a suspeição, mas é importante excluir outras doenças, mas as crianças tinham o anti-TTG não reagente, elastase fecal normal, calprotectina normal. E aí foi proposto para a mãe um teste com uma fórmula de aminoácido para dar uma chance de ver como ela evoluía. E ela evoluiu dessa forma, ela evoluiu muito bem. E para confirmar, na verdade, teríamos que fazer o TPO. Foi difícil convencer os pais de fazer o TPO, porque quando eles veem uma boa evolução, às vezes eles não querem fazer. Mas foi feito, depois de 1 ano, essa criança desacelerou novamente, e aí os pais já voltaram automaticamente com a fórmula de aminoácidos. E aí eu te pergunto, e isso aconteceu com o peso e com a estatura. E aí o que eu te pergunto, como que você explica esse impacto no crescimento? Bom, o que a gente sabe em relação à alergia à proteína de vaca é que ela pode estar associada com uma absorção intestinal e com perda de nutrientes pelos vômitos e evacuações.
A gente costuma ver que esses pacientes apresentam, vai adiante, está mostrando ali, uma dieta de eliminação, que algumas vezes pode ser o fator de Fountain Growth, porque ele começa a não ter uma dieta adequada na suplementação, como foi aquele nosso segundo caso. O consumo insuficiente, às vezes pela a fórmula, às vezes não ter um bom paladar e as crianças às vezes recusarem. Mas um fator muito importante na PLV é que a gente tem que entender que ela gera um processo inflamatório da mucosa, e esse processo inflamatório da mucosa, usando todos aqueles mecanismos que tu já tinha mostrado, que aumenta a permeabilidade, aumenta vamos dizer assim, a capacidade absortiva, até porque lesa a mucosa intestinal, e além de tudo tem estudos mostrando que ela interfere em fatores de crescimento, acaba então levando a um déficit de crescimento secundário a todos esses fatores vinculados com a PLV. Então, a gente tem que fazer a dieta de eliminação para poder definir esse diagnóstico. O impacto negativo na estatura é mais comum nas alergias não IgE mediada e nas formas mistas, e pouco frequente nas fórmulas IgE mediadas. Então, esse é o ponto de vista fundamental desse desafio nutricional. Então, Spolidoro, e aí eu acho que é uma frase que eu costumo falar, é que alergia é um nome só para diferentes doenças. E a gente tem que individualizar o paciente e tem que ver o que aquele paciente precisa. É a medicina de precisão. A gente tem que individualizar. Então, a alergia IgE mediada é bem diferente da não IgE mediada em termos de mecanismos, em termos de evolução, de consequências, e mesmo dentro da não IgE mediada, a gente tem diferentes fenótipos. E aí é isso, a pergunta é, além do qual é o diagnóstico do paciente, mas o que é o melhor para aquele paciente e individualizar cada um. Eu vou apresentar o último caso. Que então é uma criança do sexo feminino, com 10 meses de idade. Ele veio à consulta em companhia da mãe por vômitos e diarreia. A mãe relatava que os vômitos iniciaram há 3 meses, associados à diarreia intermitente, com piora significativa nas últimas 2 semanas. Refere fezes líquidas, pastosas, volumosas, mas sem sangue. Essa criança tinha um desenvolvimento normal, do ponto de vista neuropsicomotor, e as introduções alimentares que foram feitas, pode ir adiante, por favor, foram adequadas. Ela tolerou bem a introdução de frutas, tolerou bem a introdução das papinhas, né? E ela estava evoluindo satisfatoriamente nesse período. E então, quando foi introduzida a proteína do leite de vaca, ele começou a reagir, ela começou a substituir a proteína do o leite materno por proteína do leite de vaca, e essa criança começou a apresentar episódios de vômitos muito importantes. E esses vômitos muito importantes levaram essa criança, inclusive, à emergência por desidratação. A mãe refere que, por momentos, a criança ficava letárgica e pálida, e esses episódios tinham ficado mais frequentes, e a mãe percebe que ele parou de ganhar peso nesse período e até mesmo perdeu um pouco de peso. Nos finais de semana que ele estava em aleitamento, que a criança ficava em aleitamento materno exclusivo, parecia que melhorava, mas essa criança voltava a ter vômitos importantes quando recebia mamadeira de leite com fórmula infantil nos dias subsequentes. Foi pedido alguns exames na emergência, tinha um aumento, uma hemoglobina um pouco mais baixa, os leucócitos aumentados com predomínio de eosinófilos. E aí, o que tu acha, Elisa? Como que foi a curva dela, Spolidoro? A curva, essa criança, então, aqui nós estávamos mostrando que ela vinha com um crescimento bem na linha média, as introduções ela tolerou bem, mas quando ela recebeu a fórmula, ela mostrou uma parada de ganho de peso e acabou comprometendo também o seu crescimento estatural. Nos finais de semana tinha esse aspecto, que ele parecia que melhorava quando ela ficava com leite materno exclusivo, e a PLV, então, a pergunta é essa, ela pode ser a causa dessa situação de diarreia, vômito, com Fountain of Growth. Então, nós voltamos naqueles 3 fenótipos da APLV não IgE mediada. Então, como nós falamos, a proctocolite, a enteropatia e o FPAS, mas o FPAS que está mais relacionado aos vômitos que essa criança apresentava.
E tem também uma similaridade entre essas três, que são os sintomas digestivos, mas o FPAS tem uma peculiaridade, que além desses sintomas digestivos, ele pode ter sintomas sistêmicos. E quando a gente compara esses três fenótipos, de modo similar, o FPAS crônico e a enteropatia pode ter má absorção, insuficiência do crescimento, anemia, diarreia e vômitos, e, em geral, uma doença do primeiro ano de vida, mas de modo diferente. A enteropatia tem uma diarreia crônica mais proeminente, mas o FPAS apresenta caracteristicamente vômitos, desidratação e os sintomas sistêmicos que essa criança apresentava, de letargia, inclusive com alteração de hemograma. Entre o FPAS crônico e a proctocolite, de modo semelhante, essas crianças podem ter sangue nas fezes, mas o FPAS, comparado com a proctocolite, ele pode ter vômitos e, além disso, o impacto nutricional mais proeminente. Então, para essa criança, a gente pensa em FPAS. Como eu disse no início, para fazer um diagnóstico assertivo, a gente tem que fazer a suspeição diagnóstica, mas fazer um diagnóstico diferencial. E para essa criança, como ela tinha sintomas sistêmicos, letargia, é importante pensar em sepsis, até porque no hemograma ela tinha uma leucocitose, mas também frutosemia, porque já tinha sido introduzido frutas na dieta, e na frutosemia a gente sabe que os vômitos são desencadeados com a ingestão de frutose. Mas aí é importante na história clínica a gente fazer o recordatório alimentar e construir essa história e avaliar a curva correlacionando com a introdução dos alimentos. E aqui a gente vê uma relação clara de piora da criança, de início dos sintomas, após o início de uma fórmula polimérica. E aí, dentro do FPAS, também existem alguns fenótipos. E, no caso, a gente tem o agudo, que está relacionado à ingestão intermitente do alimento, o crônico, com uma ingestão frequente, existe a alergia ao leite de vaca e à soja, mas também a alimentos sólidos e múltiplos alimentos. Em relação à idade do início, tem o início precoce, neonatal, aquelas crianças que começam menor que 3 meses, tardio, inclusive do adulto, e o FPAS atípico, porque apesar de ser não IgE mediada, tem algumas crianças que têm o IgE positivo. Inclusive, ela do FPAS pode evoluir para manifestações IgE. Essa criança, o quadro clínico é compatível com o FPAS crônico, com uso frequente dos alimentos, e o quadro clínico é caracterizado pelos vômitos intermitentes com piora progressiva, diarreia com ou sem sangue, em geral em lactentes, gatilhos comuns, leite de vaca ou soja. Ela pode ter também distensão abdominal, insuficiência do crescimento, perda de peso e desidratação com acidose metabólica e hipotensão, o que confunde mais ainda, então, o diagnóstico com sepsis. E a recorrência aguda, se essa criança passa um tempo sem ingestão desse alimento. Do ponto de vista laboratorial, como eu disse, ela pode ter acidose, leucocitose com neutrofilia, anemia eosinofilia, trombocitose. O impacto nutricional pode levar, inclusive, à hipoalbuminemia e uma cianose por metahemoglobinemia. E como tratar esse Polidoro? A gente, mais uma vez, incentiva o aleitamento materno. Agora, aqui tem uma diferença com a proctocolite, que é muito comum, o Torres Polidoro mostrou, que mais de metade das crianças com proctocolite estão em aleitamento materno exclusivo. Aqui não é muito comum. Pode acontecer, mas não é muito comum. Então, alguns consensos, se a criança inicia a manifestação apenas com uso de fórmula, alguns consensos orientam que, nesses casos, a mãe nutriz pode continuar com a dieta livre. Inclusive, ele melhorava nos finais de semana porque ficava em leite materno exclusivo. Então, mostrava que leite materno não estava passando. Não estava, isso, exatamente. Estou pensando direitinho. Então, quanto à primeira escolha, na criança que não está sendo amamentada exclusivamente, nós temos a fórmula extensamente hidrolisada e a fórmula de aminoácido, e aqui não existe um consenso entre as diversas sociedades. Mas se ela tem déficit de crescimento importante, alergias múltiplas, manifestações graves e reação que iniciou com leite materno, é um consenso ter como primeira escolha a fórmula de aminoácido. Então, esse Polidoro, eu acho que é um FPAS,
e eu faria para essa criança uma fórmula de aminoácido, e como ela já tem o intestino inflamado, já está muito comprometido, eu acho que eu faria uma dieta de eliminação para a mãe no início, mas com uma liberação rápida, não deixaria ela muito tempo. E lembrando que o FPAS, para fazer o TPO, a gente demora um pouquinho mais, em torno de 12 a 18 meses, desde que a criança não tenha sintomas. E, de modo diferente, se a criança tem, vamos supor, uma proctocolite, a gente não tem nenhum sinal de IgE mediada e nem dermatite atópica. Às vezes, a gente libera o TPO em domicílio, mas no FPAS, não. O FPAS tem que ser em unidade de saúde. E aí, você faria o mesmo? Não, é brincadeira, o Mário tinha razão, é uma fera. As condutas, então, indicadas nessa situação é usar uma fórmula extensamente hidrolisada ou uma fórmula de aminoácido, que, de novo, então, entra aqueles aspectos que tem uma série de pontos a serem comentados, né, que a gente já falou, de querer uma resposta mais rápida, usar o aminoácido para a dieta de exclusão, mas a extensamente hidrolisada, em geral, funciona bem, e esses pacientes, então, nos guidelines, são mostrados o quanto que eles, na verdade, acabam sendo o uso de fórmulas especiais, né, extensamente hidrolisada de aminoácido, as indicações para o manejo, para o diagnóstico e para o manejo desse tipo de paciente. No manejo dietético é importante, então, na escolha das dietas, pode ir passando, né? Nós já comentamos todos esses aspectos. Lembrando que a criança acima de 6 meses de idade, a gente poderia usar soja como dieta de exclusão. Eu, particularmente, quase não uso soja para esses pacientes, né? Eu prefiro manejar com forma extensamente hidrolisada e com forma de aminoácido, onde eu tenho mais segurança na resposta, até porque a criança, na fase aguda, o uso de soja pode favorecer o aparecimento da alergia cruzada ao soja, coisa que nós não desejamos que aconteça, e no FPAS o soja costuma ser frequentemente um problema. Solidório, e aí só reforçando que alergia não IgE e IgE são diferentes, isso já foi falado nas apresentações brilhantes que tiveram ontem, que a resposta à soja também, não só o mecanismo é diferente, mas como a resposta clínica a alguns alimentos também. E quando você usa a soja, claro que em maiores de 6 meses, para um IgE, você tem melhor resposta do que para não IgE. E aí, podemos então, concluir? Essa é a nossa conclusão, que essa criança tem um faltering growth que pode ser um marcador clínico de alergia à proteína de vaca em todas as situações que nós acabamos de mostrar. Pois sim. Então, nós começamos com uma pergunta e estamos concluindo com uma resposta. Se o faltering growth, ele pode ser um marcador clínico da PLV? Sim. E isso pode causar impacto tanto no peso quanto na estatura. E, para evitar, é importante o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Então, a gente lembra que o diagnóstico da PLV tem que ser assertivo e, para evitar o subdiagnóstico, é fazer a suspeição diagnóstica mediante um quadro clínico sugestivo, mas evitar o sobrediagnóstico, fazer o TPO para confirmação. Esse desafio, também já foi falado nas apresentações que nos sucederam, é maior na não IgE mediada. Isso porque os sinais e sintomas são inespecíficos, existe um overlapping de manifestações com outras condições comuns da criança, incluindo as figites. As reações são tardias, pode demorar dias a semanas para se manifestar, então essa correlação de causa e efeito entre o gatilho e a manifestação pode não ser tão clara, e por isso, então, fica ambígua essa causalidade. Não tem um exame que estabeleça o diagnóstico, e aí a gente tem o TPO como a nossa principal arma em relação ao diagnóstico. E aqui a gente tem uma dificuldade, que às vezes, quando as crianças melhoram, a família não quer fazer, mas aí a gente tem que insistir e mostrar a importância. É sempre dizer que o TPO, nos estudos, tanto feitos no Brasil, tem estudos do pessoal de Pernambuco, como tem estudos no exterior, que tem mostrado claramente que o TPO é positiva em 30%, ou seja, nós temos um período de desenvolvimento de tolerância rápida no paciente, ou de fato não era a PLV, mas tem que fazer o TPO para não submeter a criança a exclusões de dietas desnecessárias. Exatamente.
E esse risco nutricional pode acontecer por perda de nutrientes, vômitos, má absorção, a mucosa inflamada. Então, hoje, a importância da permeabilidade é muito diferente de uma barreira intestinal íntegra e de um leaky gut, do intestino permeável. Então, quando eu falo de não IgE, tem resposta imune, tem permeabilidade intestinal e tem a microbiota. Esse risco aumenta com a dieta de eliminação se ela não é bem orientada. E, além disso, às vezes, essas crianças têm dificuldades alimentares. Então, um apetite seletivo e uma alta regulação. A exclusão pede, então, a inclusão, pensando em macro e em micronutrientes. Só assim a gente pode evitar todas essas consequências. E aí, mais uma vez, nós estamos no agosto dourado, incentivar a amamentação, porque ela nutre a criança, tem aspectos emocionais, influencia na microbiota, no sistema imune, e em toda a microbiota. Das fórmulas que nós temos, uma fórmula com e sem lactose, aminoácido e nas IgE mediadas soja. Agora, Spolidoro, você não acha que falta na prática clínica para nós algumas fórmulas que poderiam nos ajudar? Então, uma fórmula com pró ou pós-biótico, que tem efeitos na microbiota, na permeabilidade intestinal, no sistema imune, uma fórmula extensamente hidrolisada para criança maior, porque hoje a gente tem uma fórmula de aminoácido, bem como uma fórmula hipercalórica para lactentes, porque hoje a gente tem uma fórmula polimérica, mas não temos uma fórmula hipercalórica. Às vezes essas crianças têm essas dificuldades, uma diminuição do apetite, essas dificuldades alimentares. A gente que lida com essas crianças com alergia alimentar, com Faltering Growth, nós sentimos muita falta de ter uma fórmula hipercalórica, uma fórmula com 1 caloria por ml para essa faixa etária. Infelizmente, não tendo isso, algumas vezes a gente acaba necessitando usar volumes maiores, que muitas vezes as crianças não aceitam. Então, essa é uma situação bem complicada, que a gente poderia ter benefício com uma fórmula de 1 caloria por ml, com extensamente hidrolisada, para utilizar nos lactentes. Certo. Então, como eu comecei, vou deixar o doutor Spolidoro concluir, mas, antes de mais nada, eu gostaria de concluir com uma mensagem final, que o aleitamento materno, com raras exceções, como, por exemplo, nas crianças com galactosemia, é sempre o melhor caminho, e estamos no mês certo. É sempre certo falar isso, mas esse mês mais ainda, que é o agosto dourado. Eu agradeço a parceria, Spolidoro, agradeço a equipe da Danone e o Mário. Muito obrigada. Eu gostaria de, na minha conclusão, acrescentar elementos que são importantes para esse manejo. Sempre que um diagnóstico indicar uma restrição dietética, é fundamental que a gente verifique o quanto que a restrição promoverá de distúrbio nutricional de macro e micronutrientes, e assim estabelecer uma dieta de substituição que garanta o aporte calórico, proteico e de micronutrientes, particularmente quando a gente lida a lactentes. O atraso do diagnóstico e a gravidade do processo inflamatório provavelmente seriam os fatores, então, mais importantes do Faltering Growth para essas crianças. E essa fórmula que a gente acabou de falar, extensamente hidrolisada, com 1 caloria por ml, para utilizar em lactentes, talvez seja um passo importante que a gente possa ter em termos de trazer um benefício adicional para essas crianças com Faltering Growth. Era isso que eu queria apresentar, agradecer muito a Danone também pelo convite.